Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao novo projeto da LGC, né? Totalmente voltado para ações e opções. Muito trabalhamos dentro do mercado futuro índice dólar e agora estamos iniciando aí uma nova trajetória dentro do mercado de opções, principalmente, né? Mas para trabalharmos com opções, o primeiro conhecimento que nós devemos ter é em relação às ações. Então nós precisamos construir esse conhecimento de modo escadinha. Então eu vou trazer aqui para vocês algo tranquilo, bem rápido, bem didático, mas é um conhecimento que vocês precisam entender para estarmos dando continuidade até chegar efetivamente na área operacional ali onde a gente vai estar operando e fazendo grana, tá? Então essa primeira parte ali bem educacional mesmo, tá? A gente vai falar, eu vou explicar para vocês o que que é uma ação, né? Como que elas funcionam, o que que é uma IPO, o que que é um mercado secundário, né? Por que pensar em investir em ações e quais são os riscos, né, e recompensas em relação a esse mercado que ele é gigantesco, gigantesco e pouco explorado aqui no Brasil, tá? A grande realidade é essa. Devido a questões de marketing ali, muito se bate em índice dólar, por exemplo, né, que é onde há maior facilidade, a maior liquidez, mas aonde efetivamente gira o dinheiro é aqui dentro desse mercado onde a gente está entrando agora, beleza? Então vamos lá. O que que são ações, né? Ações são pedaços, né, ou partes de uma propriedade da empresa. Quando você compra uma ação, na realidade você se torna sócio daquela empresa. Ainda que uma fração bem pequenininha. Você está comprando 0,00 alguma coisa da empresa. Porém, você se torna sócio dela, né? Mas esse pequeno pedacinho, essa pequena fração, ela vem com direitos e responsabilidades também, tá? Tipo, existem os dois lados da moeda ali, tá? E aí o seguinte, existem alguns tipos de ações, né? Aí nós temos as ações ordinárias. Essas ações elas dão direito a voto na assembleia da empresa, onde a galera se reúne e aí vai definir se a empresa vai seguir pelo caminho X ou Y, tá? As ações preferenciais, que normalmente não dá direito a voto, mas ela dá prioridade no recebimento dos dividendos, e a gente vai falar sobre a questão dos dividendos num próximo vídeo. E na realidade, possuir uma ação, né, ela significa que você compartilha tanto do sucesso quanto do fracasso da empresa. Porque você é dono da empresa ali, por mais que seja na pequena fração, mas você é dono dela. Então, se a empresa cresce, ela está faturando, você vai faturar também. Se a empresa está caindo, você vai tipo ver o seu patrimônio dentro daquela parte das ações que você tem ruindo, né? Então, ela é uma matemática muito simples em relação a isso, tá? Então, se a empresa ela cresce e se torna mais lucrativa, o valor da ação sobe, né? O que beneficia quem é acionista, né? Quem é dono de uma ação, vai ganhar mais dinheiro. Mas se a empresa tá em dificuldade, igual, por exemplo, vamos citar Americanas, por exemplo, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com Americanas. Então, o preço da ação ela vai cair e aí impacta, obviamente, negativamente no valor que a gente investiu. A gente pode ter comprado uma ação lá a R$ 15 e aí o cara soltou uma bomba lá dentro da... Uma bomba que eu falo em relação a alguma notificação ou algum relatório que o cara tava roubando e afins. Estou falando de uma forma bem simplória, tá, galera? Pra gente entender. Tá, não vou entrar em termos técnicos aqui, que é mais um conteúdo mesmo efetivamente educacional para que entre na nossa cabeça essa primeira parte que é fundamental, tá? Então, informou lá que a pessoal do contábil tava tipo passando a mão na empresa e desviaram bilhões de reais de dentro de uma empresa, entendeu? Quando eles soltam uma notícia dessa, o que que acontece com a ação? Ela cai, né? Então, obviamente, se você comprou a 15 e a ação agora está valendo 5, essa diferença de R$ 10 por ação, você perdeu também dentro do seu investimento. Então, por exemplo, se você tem 100 ações, 1.000 ações, aí você faz a conta de quanto você está perdendo, tá? Então, essa é a grande realidade das ações. O que são ações? Pedaços da propriedade de uma empresa. E por que que as empresas emitem ações, né? Por que que a empresa tipo, tem a necessidade ou o interesse? Ah, é só por questão de status? Não, bem longe disso, inclusive. Porque elas emitem, na realidade, para captar recurso financeiro. Então, por exemplo, em vez de eu lá, eu vou citar a LGC aqui. A LGC ficou gigante, monstruosa, só que chegou um determinado ponto que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso, ou eu vou num banco
eu vou lá num Banco do Brasil, num Bradesco, numa cooperativa de crédito e tomo crédito e vou lá e faço um empréstimo para alavancar a minha empresa. Eu preciso comprar novos servidores, eu preciso é, adquirir um prédio para estar colocando esses servidores, colocar proteção contra fogo e enfim, né? Dando um exemplo aqui. Ou eu vou para o banco e pego o dinheiro emprestado do banco, o que lembra lá dos juros? Dinheiro custa dinheiro. Ou então a minha empresa chegou num patamar o qual eu posso ir lá e tomar recurso financeiro sem contrair dívidas, né? Então a gente já vai chegar nessa parte lá que é o IPO, tá? Então existem várias razões pelas quais as empresas podem optar por essa estratégia, né? Que é emitir uma ação, né? Pode ser para financiar a expansão da operação, né? Investir em novas tecnologias ou até adquirir outras empresas, né? Ou o lado ruim, né? Tipo, cara, eu tô tão ruim das pernas que eu preciso emitir ação para liquidar a dívida que eu já tenho, por exemplo, né? Então existem essas razões por qual a empresa tipo, pode emitir uma ação. Vou trazer um outro exemplo aqui. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Uma empresa de tecnologia que desenvolveu um produto inovador ali e tal. Para eu conseguir lançar esse produto em escala global, né, eu preciso de capital. Eu preciso de dinheiro para isso, entendeu? Eu vou precisar colocar servidores lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na Ásia, para que o acesso fique mais rápido. E da onde que eu vou arrumar essa grana? Entendeu? Então, essa que é o grande detalhe. Aí, eu emitindo ações da LGC, por exemplo, eu consigo levantar fundos necessários. E aí eu vou permitir que os investidores compram a participação da minha empresa, só que eu estou trocando essa participação por capital para eu atingir meu objetivo, né? Então isso, na realidade, vai impulsionar o crescimento da minha empresa, porque eu vou captar recurso e esse recurso vai ser aplicado na empresa para fazer com que ela cresça, beleza? E aí, obviamente, passando para uma área contábil, né, vai aumentar o passivo no balanço da empresa, simples assim, né? Então, e a outra coisa que a gente pode ter também, por exemplo, hoje ninguém conhece a LGC, mas pô, a LGC agora ela tá na bolsa, ela pô, tá emitindo ações, passou por um processo de IPO que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então isso aumenta a questão da visibilidade e credibilidade da empresa também no mercado, entendeu? Porque quando a gente torna essa empresa de capital aberto, né, ela passa a ser por uma supervisão, digamos assim, diferenciada. A regulação em cima dessa empresa já muda, entendeu? Então por quê? Porque aí vai ter a CVM em cima, né? E aí ela tem que, tipo, são padrões de transparência nos relatórios, em toda parte sofre auditorias constantes. E aí, obviamente, que esse controle interno da empresa para estar provendo esses relatórios para uma CVM, para um TCU da vida, obviamente que a imagem da empresa ela fica mais transparente e melhora a imagem perante os investidores, né, ou parceiros comerciais e o próprio público em geral. Então, na realidade, ao ofertar, né, emitir essas ações, querendo ou não, a gente capta dinheiro e também a gente deixa mais transparente a empresa e isso traz com que a empresa fique mais uma credibilidade maior dentro do mercado, beleza? Vamos lá agora então, ok, para o IPO, né? O que é o IPO? Initial Public Offering, ok? Ou uma oferta inicial pública, beleza? Mas o que é isso? Isso aí na realidade é um marco histórico da empresa, entendeu? O dia que a LGC chegar no IPO é tipo um marco histórico. Por quê? É quando eu deixo de ser proprietário único da empresa, deixo de ser proprietário único e ela vai se tornar pública, na qual eu vou vender as ações ao público pela primeira vez. Só tem eu que sou dono e a primeira vez eu vou emitir, vou abrir ao público. Então, na realidade, essa empresa, a LGC, ela é controlada por mim, que fundei a empresa, né? Ou, por exemplo, veio uma pessoa e fez um investimento na LGC. Então, é o Lucas, mas tem um investidor inicial ali que me emprestou uma grana para eu comprar meus servidores e afins, né? Ou uma própria instituição. Tipo, o Banco Bradesco foi lá e bancou uma parte do Lucas também, ele já tem uma participação dentro da LGC, por exemplo, né? Então, é a primeira vez na qual vai transformar uma empresa que é privada num público, tá? Então, o que acontece? Nesse processo de IPO, tá? A empresa trabalha com bancos de investimentos
para determinar o preço das ações e quantas ações serão oferecidas ao mercado. Porque se eu sou dono da empresa, eu vou oferecer 100% da empresa para vender 100% da empresa, aí eu vou deixar de ser dono. Não vai ter dono na empresa, entendeu? A galera vai brigar, quem comprar mais vai se tornar dono. Então, isso precisa passar por um estudo bem aprofundado, tá? Então, na realidade, esse processo ele envolve a avaliação detalhada da empresa, a análise de mercado, né? A criação do que a galera chama de roadshow, que é onde a empresa apresenta o plano de negócio e as perspectivas e potencialidades para os investidores, entendeu? Aonde a gente quer chegar? Qual que é o nosso objetivo? Né? Então, essa parte a gente precisa exemplificar para a gente abrir o IPO. Tá? Então, não é simplesmente assim, vou abrir o meu capital da empresa e vamos lá para B3, tipo, uhul, vamos lá. Não, não funciona assim. É um processo bem longo e bem custoso, digamos assim, em relação a processos gerenciais para estar chegando ao ponto de abrir uma IPO, tá? E aí, qual que é o risco empresarial, né? Qual que é o risco para a empresa de um IPO, né? Ele é tanto para a empresa quanto para o investidor, tá? A grande realidade é essa. Para a empresa, é justamente a questão de atender a expectativa do mercado, né? Que pode reagir, como a gente muito conhece, de forma volátil. Tipo, não sei se tipo, vale tudo isso que os caras estão pedindo no IPO, entendeu? Né? Então, ou, tipo, cara, eu preciso comprar parte dessa empresa. Essa empresa ela vai bombar, esse aqui é o futuro, entendeu? Então, a grande realidade é essa. Tanto para a empresa lançar num IPO e, tipo, cara, não, isso aí não vai virar nada não, entendeu? Tipo, isso aí não vai virar. Ou então, cara, essa empresa vai virar. E aí a empresa consegue captar bastante recurso. E para o lado do investidor, você imagina, por exemplo, eu tô abrindo ali o capital da LGC. Cada ação da LGC vale R$10. E aí o investidor vai pegar e vai, tipo, pagar os 10 pila ali pela primeira ação, né? Tipo, as primeiras ofertas. E aí o cara pagou 10. Só que aí ele, ao pagar 10, tipo, cara, o mercado não reagiu bem, não foi, entendeu? E aí, obviamente, que eu como dono da LGC, eu vou participar do IPO, vou comprar uma parte também da empresa, não vou ser bobo, né? Vou lá e vou investir uma grana também. Só que aí, tipo, cara, o mercado não reagiu bem. E aí o preço começou a cair. Então, existe esse risco para o investidor também, tá? Mas aí, por exemplo, o Lucas comprou a IPO e aí, tipo, a Morgan Stanley viu lá e, tipo, cara, explodiu, entendeu? Então, aí é o lado bom e o lado ruim dessa oferta inicial, na qual você vai dar, tipo, o primeiro tiro, entendeu? Então, a grande realidade é essa preocupação que tem no IPO. É o risco para o investidor e para a empresa. Beleza, galera? IPO, oferta inicial, oferta pública inicial ali, que é o início, quando a galera, tipo, abre a empresa, uma empresa pública no caso, né? Beleza, vamos lá então agora. Show de bola. Depois que a gente abre a empresa, aí a gente cai aonde rola o negócio. É aonde tipo, a gente está inserido, é onde a gente tem acesso, digamos assim. Que é o mercado secundário, tá? O que é o mercado secundário? Depois que as ações são lançadas no IPO, elas passam a ser negociadas no mercado secundário, que é onde a maioria das transações ocorrem. E aí, no mercado secundário, né, os investidores compram, vendem ações entre si, sem a participação direta da empresa que emitiu as ações. Tá lá no mercado, se alguém quer comprar, alguém quer vender, é o mercado que a gente conhece de índice dólar. Tem que ter ali, tal, bonitinho, para eu comprar e para vender, tá? E aí o que acontece, né? Essa grande questão que a gente conhece bastante de índice dólar, né? Que é a questão da formação do preço. O preço das ações no mercado secundário, que é onde a gente pode operar, Vale, Petro, onde a gente pode clicar ali, comprar e vender, é justamente determinado pela oferta e demanda. Ponto. Mais nada. Se mais pessoas querem comprar uma ação do que vender, o preço sobe. Quanto maior a demanda, cara, o preço vai subir. Se mais pessoas querem vender, o preço vai cair. Simples assim. E aí essa dinâmica, obviamente, né, ela é influenciada por uma variedade de fator. Aí vai, né, a questão dos resultados financeiros, notícias econômicas, mudança da própria taxa de juros que a gente acompanha constantemente, sentimento geral do mercado, né? Vamos avaliar uma Petro, Brent, ponto, entendeu? Vamos avaliar vamos avaliar uma Vale, minério de ferro. É só isso? Não. Trocou o CEO da Vale. Os investidores não gostaram muito dessa indicação do CEO. O que vai acontecer? O preço vai cair, entendeu? Não, colocaram lá
o diretor do Morgan Stanley lá ou da UBS para tocar a Vale. O preço vai subir, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que faz com que movimente ou formem o preço de uma ação. Tá? É o que a gente acompanha constantemente no, na formação, na volatilidade, na diferença da variação do preço das ações que influenciam o índice onde a gente está acostumado a operar, beleza? E aí, uma das coisas que é importante, que a gente comenta muito também na parte lá do índice dólar, é a questão da própria liquidez. Ou seja, tem que existir uma facilidade com que uma ação pode ser comprada ou vendida no mercado, sem afetar o preço, entendeu? Então, deixa eu ver aqui. As ações, tipo, aquelas ações de grandes empresas, que a gente chama de blue chips, né? Tipo aquelas Nasdaq 5+, 6+, que a gente tem lá no dashboard. Elas tendem a ser mais líquidas, né? Enquanto as ações... Por quê? Porque tem mais gente comprando e vendendo. Ah, uma ação lá da LGC que é pequenininha ainda. E aí ela pode ser mais volátil. Por quê? Porque tem menos liquidez. Então ela é mais difícil de negociar, tá? Eu quero só que vocês entendam essa questão de liquidez. Por que que Vale e Petro é uma ação fácil de você negociar? Porque você vê o book recheado de ofertas, né? Aí tem oferta e demanda, a galera compra e vende, o preço se desloca de uma forma natural. Diferente de uma empresa qual não tem muita liquidez, e aí tipo, tem aqueles buracos no book. E aí o preço se desloca de forma com uma anomalia, né? Que a gente fala ali que ele se desloca no vazio. E isso, para quem está operando esse tipo de ação, é ruim, né? A gente muito bem conhece na hora de uma notícia lá, um payroll, por exemplo, que não tem liquidez. O preço se desloca igual um maluco, né? E aí, tipo, vem a questão das estratégias de investimento, né? Que é onde realmente entra o jogo ali, né? Onde a gente vai fazer, onde nós, como investidores, a gente pode comprar a ação, né? Com a intenção de mantê-las por um longo período, buy and hold, beneficiando com a valorização e o pagamento dos dividendos, ou adotar uma abordagem mais tipo day trader, né? Que é compra e vende com frequência para capturar ganho de curto prazo, ou fazer um swing trade, ou fazer um day trade, tá? É onde efetivamente o mercado secundário é onde a gente vai estar inserido, é onde a gente vai botar para arrebentar ali, beleza? E aí, por que investir em ação, né, galera? Por que, tipo, cair para esse mercado, tá? Porque não é sair, porque diversificar o mercado, né? Tirar um pouquinho o foco ali do índice dólar, né? E por que passar a trabalhar com ações? Por quê? Porque, na realidade, o mercado de ações é uma das maneiras mais eficazes de construir riqueza ao longo do tempo. Ponto. Não tem o que falar. Todo mundo que está dentro do mercado é o quê? Ah, é diversificar. Pô, eu tô posicionado em Petro desde 2013, ok? Comprei ação da empresa tal, pô, tá subindo, tá no topo, vou me desfazer um pouco. É construir riqueza, né? Inclusive, construir riqueza de que forma? Se quando você recebe esses dividendos, você vai lá e reinveste eles, entendeu? Obviamente que cai todo numa questão de disciplina, né? De uma forma disciplinada, você investir no momento correto, né? Então, e aí a gente entra na questão da construir riqueza justamente porque o mercado de ações, ele supera outras formas de investimento, como título, imóvel, né? Em termos, sempre lembrando, tipo, ajustado pela inflação, tá? A gente tem que ter, que é bem complexo na realidade a questão da ação, quando a gente joga a questão da inflação em si dentro dos papéis, dentro da empresa e afins, mas não é o caso agora da gente aprofundar esse conhecimento, tá? Então, a grande realidade é, ao comprar uma ação, a gente literalmente, né, essencialmente está apostando no crescimento e no sucesso de uma empresa, ok? Estou falando em comprar uma ação, tá? Não operar day trade, são coisas diferentes, tá? Se a empresa for bem sucedida, o valor das ações pode aumentar significativamente, pô, grana no bolso, né? Além disso, as empresas elas pagam os dividendos regulares, que são a parcela do lucro da empresa distribuída aos acionistas. Direto a gente escuta, né? Ó, a empresa tal pagou dividendo, ó, a empresa está agendado o pagamento de dividendo para tal dia, né? Na realidade, o Warren Buffett lá é onde o cara ganha tipo bilhões, milhões de dólares em dividendos, porque o cara é dono de muitas ações de empresas grandes, principalmente de blue chips, né? O qual
paga dividendo para ele constantemente, né? Então o cara fica rico porque ele recebe por dividendo. A empresa continua crescendo, por exemplo, imagina quem é acionista pesado numa Nvidia, por exemplo, com essa corrida de IA, construção de chips. Cara, o cara tá tranquilo, não precisa mais trabalhar, entendeu? Por quê? Porque a empresa está pagando dividendos constantemente, né? Então, essa é a grande realidade, né? Porém, eu trouxe algo aqui, um tema sensível, que a gente tem que ter na cabeça, isso eu sempre trago para o trader, que é o risco. O risco, ele existe, né? Por quê? Porque o preço, ele é volátil, ele sobe e desce. Então, não há literalmente uma garantia que a ação ela vai subir de valor. Não existe isso, ok? Não existe isso. Então, o grande detalhe aqui é diversificar a carteira. Ou seja, investir em várias empresas diferentes e diferentes setores, ok? Porque assim você mitiga o risco. Muita gente fala, não investe no varejo aqui no Brasil, entendeu? Existe, é um setor. Invista no setor imobiliário porque está crescendo. Já foi a época, por exemplo, né? Isso aí em 2010 mais ou menos ali, Isso, exatamente. 2010, 2011 ali era o boom, ok? Pô, setor imobiliário. Por exemplo, né, o setor energético ali de energias limpas e renováveis agora, né? Tipo, energia solar, por exemplo, aqueles painéis solares. Tipo, agora né, passou o boom também já, 1 ano e meio atrás ali, por exemplo, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ter em mente, é diversificar, não apostar somente em um tiro, por exemplo, né? Só que isso aí, a gente precisa ter muita noção e conhecer o que a gente está fazendo, que aí a gente começa a construir esses conhecimentos a partir de agora, tá? E outra coisa que eu trouxe aqui também, que é importante, que a gente sofre também bastante no day trade, né? Porque o trader ele não entende, que é o tempo, o horizonte de tempo. O mercado de ação ele pode ser volátil no curto prazo. E aí você vê a gente está acostumado ao day trade, né? Compra e vende Rapidex, né? Mas o mercado de ações, ele tende a ser estável e gerar retornos positivos ao longo do tempo, né? A longo prazo, digamos assim. Então, investir em ação geralmente é mais adequado para quem tem meta de longo prazo, como uma aposentadoria da vida, por exemplo, do que o objetivo de curto prazo. Eu vou fazer um day trade ali para pagar o café, por exemplo, né? Então a gente tem que ter isso muito em mente. Mas é um mercado que é sempre aquela história em relação a tempo, né? Putz, se eu tivesse comprado a ação da Petrobras lá em 2008, pô, hoje eu tava X. Putz, se eu tivesse comprado a ação da Vale lá em 2000, caramba, tava bem também, né? Então, se eu tivesse, ok, não tem nada a ver com ação, tá? Se eu tivesse comprado um Bitcoin lá em 2010, hoje eu tava milionário, entenderam? Então, essa questão do tempo, ela é primordial para a gente analisar que, hoje eu tô na casa dos 40 anos, 30 e tantos anos, já passou a minha época. Olha a Nvidia, né? Tipo, estourando topo direto. Então, a gente sempre tem que avaliar o momento correto de entrar, mas entender que a curto prazo ele é volátil, mas operar em ações para ter uma ação, ela precisa ter uma visão de longo prazo. Beleza, galera? Encerrando aqui essa primeira parte, o vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava, mas agradeço aí a atenção de vocês ali e aguardo vocês ali na próxima aula. Beleza, turma? Um grande abraço aí, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.